Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós e que derrame sobre todos nós a sua luz de bênção e paz. Nosso tema de hoje é exatamente esse: encontro com a paz. Vamos fazer algumas reflexões acerca de tudo aquilo que a gente experimenta na vida e tudo aquilo que a gente pode ceder de nós para provocarmos exatamente isso, a paz. Porque se nós analisarmos, está dizendo, a segunda semana aqui, né, de retorno da casa, e muitos de nós ainda vivem ao influxo das nossas promessas de renovação na mudança de tempo. Né? O ano se findou aí há pouco tempo. Tenho certeza que muitos de nós aqui presentes paramos para fazer uma reflexão sobre o ano passado e colocamos ali na nossa cadernetinha mental aquilo que gostaríamos de fazer ou que gostaríamos que acontecesse neste ano vindouro. Né? E a gente lembra lá que muitos também apelaram ao extra sensorial e colocaram lá uma roupinha branca na passagem para poder atrair sorte, um dinheirinho no bolso para não faltar, comeram semente lá de romã e outras coisitas, né? Não, né? Ninguém faz isso aqui. Espírita também não. Muito bem. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos que entender que nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos um fundamento principal na doutrina espírita que não nos permite nos ludibriar aspirando coisas àquele cujo não temos o merecimento, que é a razão. Né? A doutrina espírita é a doutrina da razão. Elas nos traz conhecimento, nos traz valores, exatamente para a gente alcançar o nosso aprimoramento intelectual, discernimento das coisas, a fim de que a gente possa, a partir daí, conquistar os valores morais. Então, eu não posso aguardar do mundo que ele me ofereça uma felicidade que eu não faço jus, que eu não tenho merecimento. Eu não posso aguardar do mundo que ele venha me trazer benefícios que ainda não tive méritos para conquistar. Aliás, eu nem posso aguardar do mundo nada, a não ser aquilo que eu possa construir. Né? Então, essas promessas que a gente faz, elas são válidas, sim. São válidas. As promessas, sim. Quando você tem uma conversa de si para consigo e chega ali e fala, eu ando assim, eu ando pegando o pé de fulano, rejeitando ciclano, tendo aquela mágoa ainda, carregando aquele ressentimento, eu quero mudar. Quando você afirma para si mesmo, eu quero, já é o primeiro passo de entendimento de que é preciso mudar. Já é o primeiro passo. Então, é um contributo muito grande para a manifestação da vontade do ser. Porque ela começa aí, a partir da manifestação do entendimento daquilo que você necessita para iniciar a sua transformação. Né? E se a gente reparar, né, em pouco tempo, em 2 semanas, já que se vão da passagem de ano, tudo aquilo que a gente vivia o ano passado, nos seus últimos dias, continuamos vivendo ainda hoje. E talvez se a gente procurar, a gente vai ver que campeia no mundo motivos ainda para a gente entender de que as necessidades humanas elas estão se tornando cada vez mais ostensivas.
a gente não pode esquecer que nós temos um prazo delimitado para a nossa mudança, para a nossa contribuição, para a mudança do nosso planeta, para que ele se transforme também. Porque a doutrina espírita nos deixa bem clara isso aí. Todos nós estamos aqui no campo terreno para que de algum modo a gente faça alguma coisa para nossa transformação e a transformação do nosso mundo. Uma das perguntas mais importantes que eu acredito ser e ter na doutrina espírita é a questão 132, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E o Espírito de Verdade responde: Deus vos impõe as encarnações a fim de que vós podeis alcançar a perfeição. E a natureza dessa encarnação, ela está imediatamente ligada à natureza do universo em que você vive. Portanto, a encarnação serve também como nos tornarmos auxiliares de Deus aos seus objetivos para que a natureza do planeta também se desenvolva. Então, nós temos a responsabilidade, como dissemos até agora, de buscarmos a nossa perfeição, assim como temos a responsabilidade de contribuir para o universo com a sua evolução, com o seu crescimento. E seria demasiadamente insensível e egoísta a nossa atitude em querer viver apenas para alcançar a nossa felicidade. Sabiamente, Jesus replicou o ensinamento já desde muito tempo que profetas e tantos outros vêm repetindo Eclesiastes, onde diz que a felicidade não é deste mundo. Então, Jesus repetiu isso para que nós pudéssemos nos atentar de que se a felicidade não é desse mundo, ela começa nele. Porque à medida que nós vamos nos esforçando para a melhora do nosso planeta, significa dizer que melhores coisas nós receberemos dele em nosso benefício. Aqueles que não quiserem participar também não é obrigado. A doutrina nos esclarece isso, também não é obrigado. Mas lá na Gênesis, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que a evolução, a transformação moral do nosso planeta, ela ocorrerá independente da nossa vontade. Ela ocorrerá. Mas aqueles que não quiserem contribuir, não farão parte desse banquete. Eles não continuarão nessa atmosfera. Nós já falamos disso aqui outras vezes, que ocorrerá o mesmo processo, o mesmo mecanismo quando a Terra ainda era um planeta primitivo. Quando de outras moradas, especificamente de um planeta chamado Capra ou Capela, uma estrela chamada Capra ou Capela, vieram de lá espíritos em estágios diversos, mas não amplamente evoluídos, mas intelectualmente já com raciocínio legal de entender as coisas, mas que não tinham boa vontade lá para crescerem. E esses caras que vieram para cá, eles eram os melhores. Porque não é como pensam aí que nem descobriram o Brasil, o Cabral chegou aqui e não tinha ninguém. Tinha. Os selvagens.
Assim como esses caras que vieram de Capela também tinham esses primeiros habitantes. Porque é necessário que andemos sempre com os inferiores para que a escola da evolução possa refletir, possa repercutir entre eles para que eles possam ter um guia. Nós temos um guia maior, amplo, em plenitude, conforme Kardec perguntou na questão de 625, qual o modelo e guia da humanidade? Resposta única, Jesus. Então, nós temos esse como modelo. Nós temos que nos inspirar nele, buscar o nosso aprimoramento para podermos, à medida que nós vamos avançando nesse entendimento, podermos contribuir com aqueles que caminham na nossa retaguarda. Esse é o mecanismo do processo, esse é o mecanismo da evolução. Então, esses nossos irmãos que vieram de Capela foram os primeiros lá que chegaram e falaram assim, a gente lá não tinha boa vontade, mas aqui a gente vai ter que ter boa vontade, porque tem que disciplinar esse povinho que vem atrás aí. E nós estamos percebendo que quando parece, quando a gente tem uma luz no final do túnel, você agora vai mudar as coisas. Não, continuo replicando entre nós tantas situações e eu não estou nem pesando os nossos comprometimentos pessoais que nos acarretam enfermidades, que nos acarretam necessidades, mas esses que estão ao nosso redor, que caminham ao nosso redor, é o primeiro ponto de entendimento da doutrina que nos fala que todos aqueles que caminham ao nosso redor, que estão nos instigando, seja pela paciência, ou por qualquer que seja o motivo, eles são aqueles, os primeiros a nos medir, a nos aquilatar a nossa capacidade de compreensão e entendimento de que vivemos para esse progresso, para essa perfeição. Se não somos capazes de entender essas criaturas inferiores, como é que nós seremos capazes de ensiná-los? De mostrarmos, através do exemplo, que somos melhores. Então, todo esse processo de evolução a que somos submetidos, nós conseguimos perceber através da situação, do clima, da movimentação em que vive o mundo. São situações muitas vezes dolorosas, nós vemos a atitude do mal ainda, que parece que está sobrepujando o bem, mas ela é muito frequente, é o mal que campeia aqui, é a dor que campeia lá, é a falta de bom senso, falta de amor, a falta de piedade, de misericórdia com o semelhante, onde a corrupção campeia em todos os cantos do planeta, onde o desamor é percebido no comprometimento de pais para com seus filhos, de filhos para com seus pais. É a drogadição, parece que ela está tomando conta do mundo. Você olha assim para um lado, tem um drogado, olha para o outro, tem outro drogado, e aí? E nós achamos que aqueles que são os adversos do mundo, mas eles são nossos medidores, nossos aquilatadores. Por quê? Porque eles requerem de nós a nossa ajuda, a nossa compreensão, para poder lhes pegar na mão e conduzir-lhes no caminho do bem. Para entender, para fazermos compreender que eles estão no caminho do comprometimento. De que a roda viva da vida, ela continua independente e alheio à nossa manifestação de vontade. Porque não basta simplesmente transpassar a vida e falar assim, o problema está resolvido. Não. A pior das infâmias é
Quando a pessoa, não vou falar que ninguém aqui faz, hein? Chega no velório, a pessoa olha para a outra e fala assim, ela descansou. Essa é a pior das infames que um espírita pode falar, pode fazer. Porque nós sabemos que não. Que ali começa uma nova etapa de ressarcimento do comprometimento que tivemos e o planejamento de uma nova atitude, diferente daquela que tivemos até o momento então. Carregamos conosco aquilo que construímos na vida para tomarmos como parâmetro e como necessidades para construirmos uma nova etapa. Então, somente saindo daqui anjo para dizer assim, agora descansou. Aí porque ele vai lá, vai ficar em paz, ninguém vai encher, ninguém vai perturbar, ninguém vai ficar cutucando e falando assim, você precisa de uma nova encarnação, olha, você se comprometeu, você precisa disso, daquilo, você precisa se reabilitar junto ao teu irmão. Só sendo aqui anjo, e é difícil, hein? É difícil. Então, nós temos que, primeiro ponto, é compreendermos definitivamente isso. Então, tudo aquilo que a gente faz com o objetivo de querer as coisas fáceis, achar que vai acontecer, porque a gente é merecedor de felicidade, esqueçam. Esqueçam. Todo dia que nós abrimos os olhos é mais um dia de luta. É mais um dia de esforço próprio que Deus nos permite que possamos, naquele dia, amanhecer com mais ânimo para falar assim, não, hoje eu vou vencer a enfermidade que está me detendo, vou vencer o parente que me importuna, vou vencer o síndico, o patrão, ou seja lá quem for, que me desafia a capacidade de entendimento, hoje eu vou vencer. Todo dia é dia disso. Então, todo ano é ano disso. É uma oportunidade a mais que temos para criar em torno de nós isso. Gente, eu participo de uns 6, 8, mais ou menos, grupos, talvez até mais, de espíritas, nessas redes sociais, WhatsApp e tal, que eu recebi algumas coisas que eu fico imaginando assim, onde esse povo anda, ou em que casa espírita que eles andam, para entender isso dessa forma, dessa maneira. Porque ou tudo é festa, ou tudo é fácil, ou tudo é desgraça. Tivemos aí os acontecimentos aí entre Estados Unidos e Irã, e não vou citar nem nomes das criaturas, porque nem vale a pena. E pessoas já estão colocando, não sei se alguns de vocês receberam, mas colocando aquilo para pôr em xeque aquela informação que Chico Xavier nos deu, de que Jesus houvera se aproximado da Terra em 1969, e havia um prazo de 50 anos para que o nosso mundo, o nosso planeta, não alcançasse uma terceira guerra, que isso seria julho de 2019, e a partir dali, definitivamente a Terra iniciaria um processo de mudança da sua condição para o planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Primeiro já começa entendendo errado essa mudança, e nós já falamos algumas vezes aqui, mas sempre é bom a gente repetir, porque sempre tem pessoas novas. Essa mudança, ela não acontece no estalar de dedos, e ela não acontece sem o menor esforço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
Que as pessoas falam dessa mudança, para ser agora, ó, vai afundar tudo, que vai estar aí as fotos da Terceira Guerra Mundial e vai, mesmo que tenha passado de 50 anos, vai. Sabe o que dá a impressão? Que da forma que esses espíritas entendem? Dá a impressão assim do seguinte, que Deus construiu todo o universo, nós sabemos disso. Deus é causa primária de todas as coisas, nos diz a doutrina espírita na questão número 1. Causa primária de todas as coisas. Então, Ele criou tudo e continua criando. Como Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Deus continua criando. Então, Ele criou, e aí nós vamos nos apoiar na ciência, que constata isso, bilhões de galáxias. Bilhões. Como a nossa. Só na nossa atmosfera solar tem mais de 100 bilhões de galáxias. Só na nossa atmosfera solar. Bilhões de galáxias. Então isso dá, fazendo uma matemática simples aí, de cada uma tem o mesmo número de planetas que o nosso, tem uns que tem mais, outros que tem menos, existem trilhões, mais de trilhões de planetas. Mas existe um planetinha lá que Deus comanda todos eles, mas esse ele largou de mão, que falou assim, esse não tem mais jeito, chamado Terra. Nos dá essa impressão, porque é tão descrédito das criaturas e acha que o planeta está à revelia, que só posso acreditar nisso. Falou assim, não, esse planeta ali realmente Deus abandonou, falou, largou de mão, falou, eu não dou conta dele não. Eles são muito terríveis. É o que me parece. Mas muito antes da gente pensar isso, também está lá na Gênese, onde Allan Kardec coloca que o nosso planeta evoluirá sim. Se transformará e passará por todas as etapas de evolução, sim, até chegar a ser um dia um planeta ditoso, um planeta feliz. Da qual também não tem essa conotação que a gente entende, aí sim, aí eu vou estender minha rede e é sobre água fresca. Não. Um planeta ditoso, feliz, significa dizer que há a predominância do amor. Então aqueles espíritos infelizes vêm até nós, e aí sim, nós estamos preparados, estaremos preparados para capacitá-los ao bem. Então notem, ou a doutrina está errada, ou Deus está errado, e nós estamos certos, ou nós estamos realmente equivocados. O que nós precisamos então? Compreender definitivamente a mensagem da doutrina espírita, que está fundamentada nos ensinamentos de Jesus, nas maravilhas, nas belezas ditadas por Jesus, na condição que Ele nos coloca como irmãos. E quando a gente fala do ensinamento de Jesus, que Ele nos coloca nessa condição de irmãos, que é amar ao próximo como você ama a si mesmo, é para dar exatamente esse sentido. Porque não teremos condição, sim, não teremos, de amar o nosso próximo se a gente não nos amarmos. E aí nos amarmos não tem o significado de dizer que nós precisamos ser felizes, queremos ser felizes a todo custo. Não tem esse significado. É certo que a gente, se gostar, a gente quer sim o bem para nós, mas o bem está bem distante daquela condição material, porque felicidade é algo distintamente definido. Para mim, felicidade tem um objetivo, tem um sentido. Para ele, outro, para ele. Para cada um de nós.
Tem pessoas que vão se sentir plenas e felizes no dia que tiver a sua casa, o seu carro, o seu iate, sua fazenda, que poder viajar pelo mundo, poder, quer dizer, ela está fazendo um rastro pela vida onde não há a menor contribuição de bem para o seu próximo. Note, não é um reproche para quem tem bens. Nem Jesus reprochou isso. Embora muitas vezes ele, nas suas lições, falava: vá, venda tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Apenas como um apelo para mudarmos o sentido das coisas. Deixarmos de pensar no ter e pensar no ser. É uma conotação diferente. Aquele que tem, mas primeiro, é convicto daquilo que pode, daquilo que quer, ele ajuda e nunca lhe falta. Ele faz o bem sem que ele possa afetar a si mesmo. Então, entendermos o sentido daquilo que Jesus nos ensinou, para alcançarmos definitivamente essa condição de melhores no universo. E uma lição primorosa Jesus nos dá, porque enquanto a gente fica correndo atrás dessa felicidade, a gente não entende que o benefício maior não é ter felicidade. Pelo contrário, Jesus nunca ofereceu felicidade a ninguém. Ele fez o bem às criaturas, curou, ajudou em outras condições morais, buscou aqueles que estavam comprometidos, trouxe com ele, arrastou com ele para que eles entendessem a lição. Mas uma lição primorosa ele deu e ofereceu às criaturas, mostrando que a felicidade não é o maior benefício. O maior benefício que a pessoa pode ter é a paz. Porque aquele que tem paz dentro de si, ele tem a capacidade de discernir, de pensar sobre todas as coisas sem que seja afetado por aquilo. E percebam que ninguém invade a sua casa através das informações do mundo, afetando a tua felicidade, mas consegue afetar a tua paz. Percebam, as criaturas ficam desestabilizadas quando vê uma cena horrenda na televisão, um acidente horrível que aconteceu, casual ou fortuito, entre aspas, porque nós sabemos que a lei de merecimento está ali presente, nada é por acaso, segundo Deus, mas aquilo consegue afetar a nossa sensibilidade, a nossa paz interior. Um ato violento que passa na televisão, aquilo nos amargura tanto, afetando o nosso interior, afetando a nossa paz. Então a gente não era feliz ou infeliz por causa daquilo, mas aquilo nos afetou intimamente, porque mexeu com a nossa paz. Por isso que Jesus, sabiamente, ele não ofereceu felicidade, mas ele ofereceu a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. A paz que ele oferecia não era a paz do mundo, como ele diz. Porque a paz do mundo é aquela paz ilusória. A pessoa, ela quando começa a ter bens, começa a ter não sei o quê, consegue ter tudo, ter posse, ter poder, ela pensa que tem paz. Mas não tem. Porque aquilo se sucumbe ao longo do tempo, na transição dos tempos, na transição das vidas. Mas aquele que tem a paz interior, aquela paz que Jesus ofereceu, que é a paz de consciência, a paz íntegra, a paz de quem está bem consigo mesmo, a paz que não afeta
esse teu interior, esse teu ego, essa tua consciência, quando você faz o bem, quando você age no bem, quando você não procurou prejudicar ninguém, ou ninguém sofreu por sua causa. Essa paz é difícil. Então Jesus nos ofereceu, e é a única forma efetivamente eficaz que a gente tem para perseverar no ânimo, na coragem, na resignação, para enfrentar os desafios da vida. Há muitos comprometimentos ainda, coletivos, individuais, que vão acontecer e vão continuar acontecendo. Mas quando a gente tem essa paz conosco, essa paz interior, nós temos a capacidade de discernimento e de nos desvencilhar daquilo sem que aquilo nos afete, sem que aquilo nos interrompa a caminhada. É a grande oferta de Jesus, e é aquilo que a gente pode buscar e pode aprender dentro dos princípios da doutrina espírita. E notem, quanto mais nós nos aprimoramos dentro da doutrina, quanto mais nós passamos a entender os mecanismos, as formas de recebimento das coisas do mundo, menos ela nos afeta, menos ela nos provoca indignação, ou êxtase, ou qualquer outra sensação. Nada vai nos abalar intimamente. Vai nos tocar intimamente, profundamente? Vai. Ninguém vai se tornar insensível. Mas essa sensibilidade afetada não nos tira a liberdade de pensar e de agir. Essa sensibilidade afetada não nos tira a capacidade de entender. Quando eu vejo alguém passando por um momento doloroso, ou num momento de desafio, um momento de provação, de expiação dolorosa, eu tenho capacidade hoje, graças à doutrina espírita, de assimilar aquele sofrimento da criatura e conseguir ainda levantar os meus olhos ao alto e rogar por aquela situação. Antes eu não conseguia isso. Antes aquilo me afetava e me amargurava tanto que eu sofria com a pessoa, mas não sabia como ajudá-la. E a gente nós somos dínamos em vida, gerando energia. Se nós pudermos aproveitar isso no benefício do bem, a gente não tem ideia da capacidade que a gente tem de propiciar o bem quando a gente vive esse momento de paz. Então, tudo aquilo que vocês pensaram na virada do ano novo, que vocês desejaram para vocês, ganhar na Mega Sena, principalmente da virada, que não deu certo, se tornar poderosa, virtuosa, eu desejo tudo ao contrário. Para que cada lição primorosa dessa lhe sirva de um sinalizador de um caminho melhor, para que vocês tenham força para buscar, ânimo, coragem para caminhar. Por isso quero repetir de novo a lição de Jesus. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Tenham ânimo, eu venci o mundo. É só o que precisamos. Aprender a construir em nós essa paz. Quando nós tivermos ela solidamente fortificada em nós, nós teremos capacidade de compreender as coisas, de aceitar melhor e coragem para seguir adiante, vencendo os desafios. Porque eles virão. E quando eles vierem,
que vocês tenham paz para poder suportá-la. Muita paz de Jesus.